Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo. Parabéns, aniversariantes. Que Deus te abençoe e te dê muitos anos de vida. E que Deus faça um milagre na sua vida, ressuscite aquilo que esteja morto, dê consolo, dê esperança. A gente vai falar hoje de vida aos mortos. E que Deus faça um milagre na sua vida. Nunca perca a esperança. A última palavra é de Deus. E quando não há mais esperança, Deus trará esperança. Principalmente na vida eterna. Tá bom? Iremos ler 2 versículos da Bíblia onde fala partes da visão do profeta Ezequiel sobre o vale de ossos secos. Não vai falar todo, mas 2 versículos fala partes que é o que abrange tudo. Lê para mim. Veio sobre mim, Ezequiel, a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Ezequiel 37, 1 e 2. O que a visão do Senhor Deus ao profeta Ezequiel sobre o vale de ossos secos pode trazer para nós? Eu não vou narrar bem como é, porque a gente vai narrar depois, né? O que essa visão pode trazer para nós? Primeiro, a gente fica um tempo sem ouvir, vai confortar muito o nosso coração, vai trazer muita esperança, você vai ver. Então o tema é profetizar vida em nome de Deus. Profetizar vida em nome de Deus é o nosso tema. Para a gente entender Ezequiel, a gente vai ter um pouco de um contexto histórico. Eu desmanchei, para não ficar muito enfadonho, não é? Então, Ezequiel significa Deus fortalece. Nascido e criado em Judá, lá no sul de Jerusalém. Ezequiel nasceu em 622 a.C., nos dias brilhantes de Judá e Josias, que nasceu na época próspera de Israel. Filho de sacerdote, suas profecias são apocalipse, como Daniel e João. Então ele é filho de sacerdote. Se ele é filho de sacerdote, ele é de qual família? Qual que era a família de sacerdote? Levitas. Então ele era um levita. A gente vai ver que Deus vai chamar ele para ser profeta. O profeta não tem necessidade de ser levita. Pode ser qualquer um. Deportação para a Babilônia. Então, teve 3 deportações para a Babilônia, né? 3 períodos. A primeira deportação foi em 605 a.C. Nessa deportação foi levado o profeta Daniel. Primeira deportação. Segunda deportação, em 597 a.C., 8 anos depois, que era o 5º ano do rei Ezequias, que foi exilado, né? Não, o Ezequias não foi exilado, não. Joaquim que foi exilado, ele já tinha 5 anos lá em Israel, como rei. O profeta Ezequiel é levado cativo. Então o profeta Ezequiel é levado cativo na segunda, né? Na segunda deportação. Primeira deportação foi Daniel. A segunda, 8 anos depois, em 597, foi Ezequiel levado. Foi chamado para ser profeta de 4 a 5 anos depois, com 30 anos de idade. Então ele foi chamado para ser profeta com 30 anos de idade, 4 ou 5 anos depois que ele estava na Babilônia, deportado. Eu estou falando no contexto histórico para a gente entender como é, porque senão a gente não vai entender bem. Sua primeira profecia aos cativos foi em 571, está lá em Ezequiel 29, 17. Neste período, Ezequiel e Daniel profetizavam na Babilônia e Jeremias em Jerusalém. Eu deixei o contexto. Então, quer dizer, nesse período que a gente vai ver essa profecia, que foram as profecias de Ezequiel, ele profetizava dentro da Babilônia e Daniel também profetizava na Babilônia, mas já dentro da corte. E Ezequiel, então ao mesmo tempo. E em Jerusalém, quem profetizava? Jeremias. Jeremias vai fazer o livro de Jeremias todinho, em Jerusalém, no período da Babilônia.
Então, quando Jeremias estava profetizando em Israel, estava lá Ezequiel e Daniel na Babilônia. Bom, eles fez essa profecia no rio Quedar, que desembocava no Eufrates, em Babilônia, e ali se estabeleceu um grupo cativo de judeus. Então, nesse rio Quedar que vai dar a profecia dele. Atualmente, não é a maioria das profecias ou toda. Não entrei muito nesse detalhe. A terceira deportação foi 586 a.C., 11 anos depois, 11º ano do rei Zedequias. Esse é o contexto histórico. Sua esposa morreu como um sinal para Judá, quando Nabucodonosor iniciou o seu cerco em Jerusalém. Então, sua esposa morreu logo no primeiro cerco, né? Só alguns informações. A gente vai saber que Israel foi para a Babilônia, né? De uma maneira trágica, em 586, destruiu o templo, a arca sumiu, ninguém sabe onde é essa arca até hoje. Foi um período de muita dor, foi profetizado por Jesus Cristo. Não, foi antes de Jesus, deixa eu ver aqui. Foi antes de Jesus, não foi profetizado de Jesus, não. Jesus profetizou, foi sobre os romanos. Bom, corrigindo. O profeta Jeremias diz que voltariam 70 anos depois. Era profecia. Está lá em Jeremias 25, 11 e 12, 29 e 10. Então ele vai fazer essa profecia, ó, daqui 70 anos vocês voltam. E vai, nesse período aí, os judeus começam a voltar para Israel. E isso vai dar com Esdras e Neemias. Tem a data aqui, essa data aqui é meio confusa, né? Eu peguei, mas concordando muito, não, mas tudo bem, não vou falar a data não. Então começou Esdras e Neemias, nesse período que a gente vai ver eles voltando, construindo o templo, construindo o muro. Bom, qual o motivo da profecia? Era alertar o povo. Tem muitos motivos aqui, mas vou pôr só a última, que senão fica longo. Na visão do vale de ossos secos, o Senhor Deus quer mostrar a Israel e a nós que Ele está no controle das nossas vidas. E quando Ele está no controle das nossas vidas, sempre haverá o quê? Vida. Então, essa profecia e o livro todo quer dizer, ó, Deus está sob controle. Vocês foram para o cativo porque eu permiti, vocês vão voltar o dia que eu permiti. E Deus dará a vida onde não há vida, principalmente na profecia que nós vamos ver hoje. Antes de começarmos, é bom lembrarmos que tudo aconteceu porque o Senhor Deus ordenou. Isso é muito importante. Porque a gente vai falar assim, não, eu chego e determino. Não, você determina se for pelo Espírito Santo ou for por Deus. A gente tem muito caso no Velho Testamento, no Novo, que gente que quis fazer as coisas sem a permissão de Deus errou. Também alguns profetas profetizaram certas coisas e não aconteceu nada daquilo. Teve alguns até que morreram por profecias falsas. A gente vai ver lá no livro de Atos, se não me engano, 2 irmãos que profetizaram expulsar um demônio em nome de Paulo e levou uma surra do demônio. Então, se não for por Deus, não profetiza não. Tá bom? Vamos lá na narrativa nossa, Vale de Ossos Secos, que está em Ezequiel 37, de 1 a 14. É um texto longo, talvez a gente pule alguma parte. Diz assim, veio a mim, né, Ezequiel, a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Isso é uma visão, como se tivesse sido o Espírito dele levado ali. Ele me fez andar ao redor deles, e eu puder ver que era muito numerosa a superfície do vale e estavam sequíssimos. Então, quando Deus o levou para esse vale de ossos secos, ele viu que tinha muitos ossos, mas muitos ossos, e ele estava super seco, tá? Quando está muito seco é quebradiço. Então me perguntou, o Senhor Deus perguntou para Ezequiel, filho do homem, chamou ele de filho do homem, será que esses ossos podem viver? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Bom, se for humanamente falando, ele poderia dizer, não, tá morto, ossos, não tem como, mas ele tinha confiança que Deus podia fazer, Senhor, tu sabes.
Então ele me disse, Deus disse, profetize sobre estes ossos e diga-lhes, osso seco, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e o cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Isso Deus está falando até agora. Falando para ele, ó, você vai profetizar sobre esses ossos para que eles vivam e eles vão reviver. Então Ezequiel diz, então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se juntavam, cada osso com seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram carnes e eles se cobriram de pele, mas não havia neles espírito. Juntou os ossos, cobriu de pele, mas ficou como se fossem cadáveres ali. Então o Senhor me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito, assim diz o Senhor, venha dos 4 ventos, ó Espírito, e sobra sobre esses mortos, para que vivam. Então ele profetizou para o Espírito, aqui está em maiúsculo, em minúsculo, e diz assim, vem Espírito, e sobre esses corpos aí. Profetizei como ele havia me ordenado, né? Ezequiel falando, ó, eu, Ezequiel, profetizei como Deus tinha me ordenado. O Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme exército. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a sepultura de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Estava na Babilônia, Deus falou que ia ressuscitar ele. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair deles, ó meu povo. Porei em vocês o meu espírito e vocês viverão. Eu os estabelecerei em sua própria terra e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor. Amém? Amém. Então, Israel voltou de uma maneira milagrosa, né? Os medo-persas dominam a Babilônia e permite que os judeus voltem, não precisou de guerra, de nada. A gente vai ver isso. A gente está adiantando um pouco, a gente está seguindo, que a gente está estudando lá em Eliseu, isso aqui vai ser bem depois, mas eu achei interessante a gente ver isso aqui para o contexto atual. Mas na seguinte a gente vai chegar lá. Nunca diga fracassei. Diga, Deus abriu outra porta. Ah, eu fracassei nesse negócio. Não, Deus não queria que você ficasse ali. Deus resolveu abrir outra porta para você, outra oportunidade. Talvez aqui não fosse melhor para você. Havia um rapaz novo, estagiário, e ele entrou numa firma grande, e ele queria muito trabalhar no laboratório. E ele foi o primeiro no estágio, chegar lá, mas não deu certo ele, outros passaram, outros foram trabalhar no laboratório. E um tempo passado, ele precisou fazer algumas matérias, alguns serviços no laboratório. E ele viu que aquilo era muito tóxico para ele, que se ele permanecesse muito tempo ali, ele ia adoecer. Então aquele fracasso que houve antes, que ele sentiu que ele queria ir para lá e Deus não permitiu, foi bom para ele. Por quê? Então ele não fracassou, Deus abriu outra porta, que não era. Às vezes a gente quer ser muita coisa, o apóstolo Paulo vai falar assim, Deus nem tudo é olho, nem tudo é ouvido, cada um tem uma parte na sociedade, às vezes a gente quer ter uma parte que não é para a gente. Mas aquilo que Deus deu é porque Ele quer dar. Então, esta coisa na minha vida morreu, não tem jeito mais, Deus ressuscita. Deus faz os ossos voltarem.
Deus dá vida novamente da maneira dele, no tempo dele. Fracasso é não lutar, é não tentar. É uma frase muito conhecida. Fracasso é não lutar, é não tentar. O fracasso é não entender o propósito do Senhor Deus para nossas vidas. Às vezes nós queremos ter um cargo de honra na igreja, queremos ser um missionário. Às vezes Deus quer você no hospital, quer você no asilo, quer você numa cadeia. Tem vários ministérios que precisam de pessoas. Deus tem uma parte para cada um. Não quer dizer que morreu e aqueles ossos vão apodrecer, não. Deus vai reviver de outra maneira dele, de uma maneira milagrosa. O que Deus, Senhor Deus, determina, está determinado. Se Deus falou que é para que os ossos viver, eles vão viver, pronto. Se Deus determinou a área da sua vida que você sente que morreu, fracassou, ou perdeu alguém que você ama, não se esqueça, Deus vai reviver, trazer consolo e nova esperança para você. Deus determina a vida. Se não for aqui na terra, é com Ele nos céus. Às vezes, perdemos alguém e sentimos que está tudo morrido, que os ossos vão apodrecer. Não, nós um dia temos a esperança da vida eterna, crendo em Jesus nós todos viveremos. Deus nunca determina a morte. Às vezes tem a morte aqui na terra, mas é a primeira morte, a segunda morte é não crer em Jesus. Então, nós temos essa esperança que aqui é só um estágio, nada acaba aqui não é osso seco. Nós vamos receberemos novos corpos, estaremos com Cristo nas nuvens. Amém? Lê para mim, Isaías. O Senhor dos Exércitos falou: quem pode mudar seus planos? Quando levanta sua mão, quem pode detê-la? Isaías 14, 27. Então, se Deus determinou, quem vai contra o que Deus determinou? Quem pode mudar os planos de Deus? Os planos de Deus não era levar o povo de Israel para o cativo? Falou isso muitas vezes para Jeremias. Jeremias, não reclama. Eu quero que eles vão para o cativo, eles têm que aprender. Às vezes sofremos se Deus não dá permitir para a gente confiar nele. Mas quando Deus falou, volte, voltou. Foi como aqueles ossos secos que estavam mortos, os ossos vão se juntar, vai criar carne, vai conhecer vida. Quando o Senhor Deus levanta a sua mão, quem pode detê-la? Ninguém pode deter a mão de Deus. E se que naquela vida, na sua vida, tiver alguma parte que você sente que são ossos secos e não há esperança, o Senhor Deus vai levantar a mão sobre sua vida. E ninguém vai poder impedir. Porque Ele é maior, Ele é o Deus do milagre. Lê a conclusão para mim. A visão do Senhor Deus ao profeta Ezequiel sobre o vale de ossos secos nos traz a esperança de que mesmo diante da morte, Ele nos manda profetizar vida e haverá vida. Amém. Bom. Por minha conta própria, eu profetizo morte. Eu tenho pavor dessa palavra, falar que fracassou, que não deu. Não fracassou. Você tem um comércio, não deu, não foi o que você queria, Deus vai abrir porta de outra. Ou talvez você quer que você seja empregado, mas você não fracassou, Deus abriu outra porta. Ou eu vou dizer por minha conta, sem presença de Deus, sem nada, não deu certo, desista. Não, eu não falo isso magoa muito, eu nunca digo isso. Ou eu, em nome do Senhor Deus, eu profetizo vida. Na fé em Deus, em nome de Deus, como fez Ezequiel, eu profetizo vida. Eu tenho profetizado vida nas pessoas, levado esperança. Nunca. A pessoa pode estar no leito, na última, fazendo, se nós morrermos, vamos estar com Cristo. Mas nunca perca a esperança. Pode ser que leve hoje, agora, mas você acreditou até o último momento. Você não foi covarde. Quais os seus planos? Passar num concurso? Montar um comércio? Continuar seus estudos? Não deu certo? Deus abriu outra porta, você não fracassou. Não se esqueça disso. Deus faz juntar os ossos e dar vida àquilo que estava morto. Vamos falar a oração repetida? Senhor Deus amado. Senhor Deus amado. Me faça profetizar vida. Me faça profetizar vida. Vida em Jesus Cristo. Vida em Jesus Cristo. Vida para mim. Vida para mim. Vida para minha família. Vida para minha família. Vida para todos. Vida para todos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Lê para mim, João. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? João 11, 25 e 26. Amém. Jesus disse isso, né? Você crê? É uma pergunta boa. Você crê nisso? Que Jesus é a ressurreição e a vida? E quem crê nele nunca morrerá? Morre o corpo, mas o espírito está com Deus. A gente um dia receberemos um novo corpo. Jesus é a ressurreição. Jesus já morreu na cruz para nos salvar. Não há mais morte. Nunca terminamos a nossa vida aqui na terra, teremos vida. Quando terminarmos a nossa vida aqui na terra, teremos vida nos céus com Jesus. Então não há morte para Jesus. Não há ossos secos para Jesus. Não há morte para Deus. Não há morte. Há sempre uma ressurreição. Aquilo que acabou voltar a viver. Ele é a ressurreição e a vida. A vida continua. Crê em Jesus Cristo e tem a vida eterna. A vida continua. Nada acaba aqui. Não é um vale de ossos secos. Você nunca mais verá ninguém aquilo que você perdeu. Sempre Deus está ressuscitando. Deus sempre está te dizendo a você: profetize vida, profetize vida. Não profetizemos morte, pelo amor de Deus. Pessimismo é do diabo. Os profetas muito foram executados, martirizados, mas eles tinham esperança na vida eterna. Nada acabava aqui. Você podia falar: a minha vida é um vale de ossos secos. Não é. Deus é maior. Deus é realizar o sonho na sua vida. Falar o que você precisa. Lê para mim, Romanos. Conforme aparece nas Escrituras, eu o fiz pai de muitas nações. Isso aconteceu porque Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada. Romanos 4:17. Abraão não tinha mais esperança de ter filhos com Sara. Apesar que Abraão teve filhos depois de Sara morrer, mas dependendo de Sara não tinha como. Abraão tinha 100 anos e Sara 90 anos quando tiveram o seu filho Isaque. Foi um grande milagre, não havia mais esperança. A gente vai ver que Sara estava totalmente desiludida. A sua esperança estava morta. Mas o Senhor Deus trouxe vida aonde não havia vida. O Senhor Deus trouxe uma nova vida, Isaque, onde não havia possibilidade de vida. Um com 90, outro com 100. O Senhor Deus trará vida para você onde não há vida, não há possibilidade de vida. O Senhor Deus fará um milagre na sua vida. Eu creio nisso, nunca perca esperança, leve fé. Quero orar por você. E aonde na sua vida tiver como ossos secos, e que você não vê vida, Deus está dizendo, como diz ao profeta Ezequiel: profetize vida, profetize esperança, profetize coisas boas. Então, o punhado de passagem fala sobre palavras boas, né? A minha palavras são boas, vai dizer Salmo, tocante ao rei, e várias palavras boas. O servo de Deus sempre é otimista, sempre é uma pessoa boa, sempre uma pessoa que pensa no bem e pensa na ação de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Quero orar por você. Senhor Deus, querido Pai, essa pessoa, o Senhor que está escutando essa oração, que está desesperada em alguma área da sua vida, Senhor, que ela não vê saída, como aqueles ossos secos, quebradiços, ou Senhor, sem umidade, que ia deteriorar, ia virar pó, não tinha mais esperança, Senhor. E como o Senhor Deus, Pai, o Senhor disse para Ezequiel: profetize vida, e houve vida. Que o Senhor enche os corações de fé, de esperança, de otimismo, Senhor, sabendo que o Senhor é o Deus do milagre, crendo em Ti, e que essa pessoa, Senhor, que está sofrendo, profetize em sua vida, vida, esperança, amor,
porque o Senhor é o Deus, o Senhor que faz um milagre, o Senhor ressuscita ossos secos, põe carne de vida, Senhor, que o Senhor ponha carne, põe vida, Senhor, aonde não há esperança, faça um milagre nessa vida, Senhor, seja com a sua família, seja com ela mesma, seja em que área for, Pai, porque o Senhor é o Deus do milagre, o Senhor é o Deus que nos manda profetizar vida. Em nome de Jesus eu te peço e agradeço, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Oremos o Pai Nosso. Amém? Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém. Que Deus continua fazendo um milagre na sua vida, fazendo os ossos secos voltarem à vida. E até a próxima, em nome de Jesus. Jesus te abençoe. Amém.